te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, Senhor. Adore ao Senhor em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, ó Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, oh Senhor, onde flui o amor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, onde flui o Tome a sua palavra, tome a sua Bíblia, levante-a dizendo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer.
Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, declaramos o poder inerente da Tua palavra. Tu conheces cada coração que está aqui, que a Tua palavra venha edificá-lo, venha consolá-lo, venha exortá-lo, venha trazer a salvação e o Teu perdão. Conceda ao pregador, Senhor, graça, conceda-lhe a sabedoria, conceda-lhe a palavra fácil, mas acima de tudo a Tua unção, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em outras localidades, um tempo de muita dor, muitas lágrimas. Aqui em Belo Horizonte, alguns prédios belíssimos, confortáveis, desabaram. Alguns desabaram quando estavam vazios. Outros desabaram com pessoas dentro. Aquilo que foi durante anos e anos um sonho, uma conquista, de repente, aqui em Belo Horizonte, um dos bairros mais nobres da cidade, vários bairros tão nobres, prédios, caíram instantaneamente. Outros estão ameaçados de cair. Há uma insegurança. Cidades que durante anos e anos e anos viveram sem nenhuma catástrofe, de repente, aquele rio tão estreito, tão pequeno, que cortava a cidade, de repente subiu 10 metros, 15 metros, e destruiu tudo. Tudo. Existe no mundo natural uma instabilidade tão grande. Existe no mundo natural uma situação tão delicada que de repente tudo pode desaparecer. Isto transforma-se também em realidade no mundo espiritual. Mas é tão interessante que hoje eu estava lendo algumas reportagens a respeito da nossa Belo Horizonte, da nossa terra, onde eu moro, eu nasci aqui, falando exatamente da precariedade do nosso terreno. Como que a cidade, em determinadas áreas, o terreno é muito frágil, muito frágil. Ou seja, ele pode, de uma forma ou outra, de repente, enfraquecer e cair tudo. Eu me lembro, quando estávamos construindo esse templo, nós tivemos que furar, ou seja, a altura que os irmãos veem aqui, praticamente nós enterramos. Ou seja, nós tivemos assim, colunas que estão enterradas com mais de 12 metros de profundidade. 12 metros equivale a um prédio de 4 andares, enterrado. E fomos cavando, 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 até achar um lugar que fosse sólido. Um lugar que fosse sólido. É por isso que os irmãos podem pular em cima nas galerias, viu? E não tem nenhum tipo de medo, porque elas estão bem estruturadas. Glória a Deus por isso. Mas existem momentos na nossa vida que nós encontramos o que Jesus falou aqui no Sermão do Monte. Abra comigo em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus Cristo diz assim: Pois todo aquele que
pois todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Eu vou ler de novo, porque alguns irmãos estão achando ainda, e eu preciso que você leia. Mateus 7, 24. Diz assim: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus termina esse momento e as multidões que estavam ouvindo ficaram maravilhadas, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas, eles ensinavam, mas eles não viviam. O Sermão do Monte era o testemunho da vida de Jesus. Algumas pessoas dizem assim: o pastor tem que viver o que prega. Tudo bem, é verdade, mas ele tem que pregar o que vive. É diferente. A mensagem de Jesus, ele pregava a vida dele. A mensagem de Jesus era o seu testemunho. A mensagem de Jesus era a sua vida. A mensagem de Jesus era a vida dele. A base, a nossa fé, ela não é uma fé intelectual. A fé cristã não é simplesmente uma religião. A fé cristã é um relacionamento com Deus. A fé cristã é intimidade com Deus. A nossa fé não é um conjunto de doutrinas. A nossa fé é um relacionamento, mas que tem que ser um relacionamento prático. Prático no sentido, como Jesus começa no verso 24, ele diz: pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Há uma diferença muito grande entre ouvir e praticar. Houve um momento que uma grande multidão começava a exclamar dizendo: Jesus, Jesus, glória, glória, glória ao teu nome. E Jesus volta para aquela multidão e diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Por que vocês me dizem, estão falando isso, Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu vos mando? Ou seja, a nossa fé não é para encher a nossa cabeça. A fé cristã não é para nós ouvirmos palavras bonitas e bem concatenadas. A fé cristã é exatamente para ser praticada. Por isso que Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Querido, olhando no mundo natural, você não vai edificar a sua vida sobre pedra, não é nada disso. Não é para você agora colocar concreto, nada disso. Jesus Cristo está falando que a base da nossa vida, o nosso alicerce, a solidez da nossa vida, é quando nós deixamos de ser ouvintes da palavra e passamos a ser praticantes da palavra. Porque quando nós praticamos a palavra, pode acontecer o que está escrito no verso 25: a chuva pode cair, os rios podem transbordar, os ventos como furacões podem chegar, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Se você, filho, edifica o seu casamento sobre a rocha, pode vir o que vier, pode existir conflitos, pode vir a fúria do diabo, pode acontecer 1000 coisas, você está edificado sobre a rocha.
Mas agora, que rocha é essa? É a palavra do Senhor. Mas não adianta você simplesmente ter a palavra nos seus ouvidos e não praticá-la. Ou seja, a base da nossa fé é a prática, não é aquilo que eu creio. Não adianta, porque a Bíblia diz que até o diabo crê e estremece. Está escrito aqui que o diabo crê e ele estremece. Agora o que acontece? Ele não pratica. Ele não pratica a palavra. Ou seja, se não praticamos a palavra, nós vamos ter o quê? Muitas vezes pessoas gostam da igreja. Eu gosto da igreja, sabe? Lá a gente canta, o pessoal é bacana, sabe? E depois da reunião a gente come pizza e coisa. Querida, a nossa fé não é isso. A nossa fé é diferente, é prática. E ele diz agora, e todo aquele, olha o verso 26. E todo aquele, pode ser um jovem, um ancião, pode ser um adolescente, pode ser homem ou mulher, pode ser, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Agora o que aconteceu? A mesma chuva que caiu numa casa caiu na outra. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olhe para mim. Tudo na vida é como termina, é que se conta. Tudo na vida é como termina, é que se conta. Existem aqueles que começam bem, constroem a sua casa de uma maneira gloriosa, linda. O outro também constrói a sua casa de uma maneira linda. Mas mais dias, menos dias. Não está numa agenda, não sabemos. Qualquer dia pode ser. Nós não temos nenhum conhecimento do dia de amanhã, não temos. Pode acontecer que esse é o versículo 5 e o versículo de número 7. Olha os versículos 25 e 27. Eles são iguaizinhos. Eles são iguaizinhos. A única diferença é como termina. No verso 25 diz que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. No verso 27 termina dizendo assim: e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A diferença sempre é como termina. Uma permanece incólume. Uma permanece ali como um testemunho. Enfrentou todas as intempéries. Foi a chuva, foi o transbordar dos rios, foram os furacões. Ela permaneceu ali, porque estava sobre a rocha. A outra casa era igualzinha, igual. Até os materiais podiam ser o mesmo. A planta podia ser a mesma. Agora, a outra experimentou também a chuva. Experimentou a fúria do rio que transbordava. Experimentou a fúria do vento e desabou. Por quê? Jesus disse, verso 24: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. As pratica. Pratica. E as pratica. Sabe, Deus não nos deu a Bíblia simplesmente para nós estudá-la. Deus nos deu a Bíblia para nós praticarmos. Se você não pratica, querido, quando a chuva vem, quando a tempestade vem com fúria, quando o vento sopra de uma maneira terrível, o medo chega à sua vida. Medo. Vem o medo. Mas aquele que pratica, pode acontecer o que quiser acontecer. Ele tem paz. Ele tem paz. Ele tem paz dentro de uma confiança que nossas palavras são impotentes para descrever esta paz que ele possui. O ponto fundamental da nossa fé
não é o quanto eu conheço as doutrinas, não é o quanto eu conheço os ensinos, mas é o quanto eu pratico aquilo que eu tenho aprendido. Em pedagogia, há uma máxima que diz assim: só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Se o ensino não provoca mudança de comportamento, enche apenas o nosso intelecto. Mas a palavra de Deus, ela vai nos transformando. Sabe, à medida que você vai lendo a palavra de Deus, ela vai transformando você. Ela vai limpando a sua vida. Ela vai limpando a sua vida. Você pode dizer assim: mas pastor, eu leio, mas parece que não está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Lembra a história de um moço que um dia o líder dele disse: vem cá. E o moço abriu o coração e disse: por que eu tenho que ficar lendo a Bíblia? Por que eu tenho que ficar lendo a Bíblia? Por que eu tenho que ficar lendo a Bíblia? Ele estava assim no alto de uma montanha, e lá embaixo, no sopé da montanha, passava um riacho. Então o mestre dele disse: olha, tome esse balaio, você vai lá embaixo, enche d'água e traz aqui para cima. Ele não entendeu muito, mas obedeceu, desceu, encheu o balaio de água e subiu. Quando entrega o balaio, estava vazio, a água tinha saído toda. Aí o mestre disse: você volta de novo, vai encher o balaio d'água. Ele desceu, encheu o balaio d'água. E quando ele voltou, o balaio estava vazio. Mas ele fez isso várias e várias vezes. Quando ele estava cansado, já tanto, pôr a língua para fora, e disse: eu não estou entendendo, é impossível. Quando eu levo o balaio, encho d'água, e quando eu subo, a água vazou toda. Eu queria apenas que eu me ensinasse por que eu tenho que ler a Bíblia toda. Por que eu tenho que ficar lendo a Bíblia? Ele disse: tá bom, você vai descer, e vai encher o balaio d'água e volta aqui. Ele fez isso. Voltou de novo, outra vez e outra vez. Ele volta para o mestre e disse: eu não estou entendendo. Aí o mestre falou para ele assim: olha o balaio. Quando ele olhou o balaio, que antes era um balaio sujo, o balaio estava limpinho. Limpinho. Todas as vezes que ele enchia de água e subia, a água ia lavando o balaio. O poder da palavra de Deus. Sabe, cada reunião, cada momento que você toma a palavra, ela vai operando na sua vida. Não há um momento sequer. Por isso o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós julgaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Sabe, quando você vai lendo a palavra, praticando a palavra, o fundamento está sendo estabelecido. Eu vejo aqui na igreja as pessoas quando chegam. Existem pessoas que chegam assim, tão fragilizadas. Pessoas que chegam com um casamento assim destruído, mas assim, destruído. Ou aquele casamento ruim. E de repente, ele começa a perceber as coisas mudando. Ele olha para a esposa dele, que antes era aquela mulher assim para ele, tão feia, tão esquisita, tão mal cheirosa. Ele começa a falar: filha, você é tão linda, você é tão cheirosa. Ela olha para o marido, diz: marido, o que houve? O que aconteceu? Você está tão carinhoso, você está tão presente, você está tão meigo. Eu gosto de ouvir você.
Os pais com os filhos nas drogas, de repente, começam a ver os filhos sendo mudados. Aquela pessoa que era viciada antes de uma forma tão terrível, na bebida, no cigarro, na prostituição, de repente muda. O que acontece? Não adianta sermos ouvintes, temos que praticar. E praticar o quê? As promessas de Deus. Quando você começa a praticar as promessas de Deus, sabe, não tem espaço na vida do crente, daquele que pratica a palavra. Ele não vai ficando pelos cantos, ai de mim, coitadinho de mim, ou isso e aquilo outro. Não, ele precisa afirmar isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Vamos falar? Levante bem alta a sua mão direita. Vamos dizer juntos? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E uma coisa que você tem, meu irmão, sabe o que é? É plenitude espiritual. Sabe a vida que Jesus veio trazer? Ela é aquela vida que transborda, essa vida que exala, essa vida que é vida. O Salmo 23, o versículo 5, abre comigo. Salmo 23, o versículo de número 5, diz assim: prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos falar? O meu cálice transborda. Outra vez, o meu cálice transborda. Sabe a vida que Deus tem para os seus filhos? Não é aquela vida assim tão chué, tão lá pelos cantos. Querido, é uma vida radiante. Eu não sei como foi a sua família, querido, eu não sei. Fique em pé no seu lugar. Nós aqui em Lagoinha gostamos de fazer uma coisa que o pastor gosta muito de fazer. Sabe, eu gosto de abraçar e de beijar. Você não vai beijar agora, não. Mas pelo menos dê um abraço. Um homem dê um abraço num homem, uma irmã dê um abraço numa mulher. Se você tiver a liberdade de dar um beijo, pode dar. Mas dê um beijo na sua mulher, aí não beija a mulher do outro, não. Sabe isso? Muitas vezes algumas pessoas dizem assim: pastor, qual o segredo da igreja da Lagoinha crescer? De já chegar a quase 50 mil membros, e vamos chegar talvez mês que vem, com a graça do Pai. É isto, o meu cálice transborda. Vamos falar? O meu cálice transborda. Dê a mão, irmão, que está ao seu lado, os músicos vêm. Vamos cantar: o meu cálice eleva a ti, Senhor. Vem enchê-lo, faze-o transbordar. Querido, quem sabe seu cálice veio hoje aqui vazio. Você saiu de casa, o cachorro te mordeu, o pneu do carro furou, na hora de sair a gasolina acabou, o ônibus não passou. Ou seja, existem pessoas que dizem assim: eu sou azarado. Você não é azarado coisa nenhuma, meu irmão. Se você tem Deus na sua vida, tudo é diferente. Sabe, o meu cálice transborda. Pratique esta palavra. Pratique esta palavra. Levante a mão do seu irmão, proclame. O meu cálice eleva a ti, Senhor. Vem enchê-lo, faz-o transbordar. Pai celeste, dá-me sempre o teu poder. Vem, Senhor, minha vida transforma. O meu cálice eleva. Pera. Vamos cantar, gente, bonito. Sabe, você está cantando assim, querido, o meu cálice é a sua vida. Sabe, levante a sua vida para o Senhor. Talvez você diga assim: pastor, meu cálice está sujo. Tome posse do sangue do Cordeiro. O meu cálice eleva a ti, Senhor. Vem enchê-lo. Sabe, ele está cheio de crítica, cheio de confusão, cheio disso. Vem enchê-lo. Mas vem enchê-lo de quê? Da própria vida do Senhor. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: meu irmão, você é um cálice precioso, lavado pelo sangue de Jesus. Levante a mão do seu irmão como um cálice. O meu cálice eleva a ti, Senhor.
Amém? O meu cálice transborda. Vamos assentar. Pode assentar, querido. Eu preciso praticar a palavra. Eu preciso praticar a palavra. O meu cálice transborda. Vamos falar, o meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Proclame essa verdade, querida. Proclame. Há um poder inerente na palavra de Deus. Proclame a palavra. Proclame a palavra. Profetize a palavra. É por isso que você a tem. Você tem a palavra, não é só para você estudá-la, é para você praticá-la. Quando você diz, faça confissões da palavra. Muitas vezes você diz assim, eu não posso, eu não tenho. Mas a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Por isso que nós aqui em Lagoinha sempre temos a Bíblia aberta. Exatamente para que você possa mergulhar nela. Para que você possa praticar. O meu cálice transborda. Em João capítulo 15, o versículo de número 11. Quantas vezes pessoas mergulham? E é uma tristeza que dói tanto. Mas a palavra diz da plenitude de alegria. João 15, versículo 11 diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Sabe a alegria do Senhor? Alegria é remédio, irmão. Alegria é remédio. Dê uma olhadinha para o seu irmão e diga, meu irmão, pare de chupar limão. Tem gente que parece que está chupando limão o dia inteiro. Querido, Deus continua no trono. Deus não aposentou. Deus é Deus. E Jesus Cristo diz exatamente isso. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós. E a vossa alegria seja completa. Sabe o que é alegria completa? A vontade do Senhor é esta, que você possa dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. É a alegria de você saber que a sua família está salva. É a alegria de você poder ver seus filhos, netos no caminho do Senhor. É a alegria de você poder deixar um legado de esperança e de vida à sua geração. É a alegria de viver intensamente cada dia. Viva cada dia, irmão. Viva intensamente cada dia, como se fosse o último dia. Ou seja, viva esta alegria. O meu cálice transborda. Alegria do Senhor. Mas sabe, quando você lê a promessa que está aqui em Efésios capítulo 3, o versículo de número 19. Efésios 3, versículo 19. Pode parecer estranho isso. Nós fomos criados para sermos morada de Deus. Você é morada dele. Você é o templo do Espírito Santo. E está escrito: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Sua vida seria tão diferente se às 24 horas a consciência
da plenitude da vida de Deus em você. Muitas vezes pessoas oram, buscam o endereço de Deus. Qual é o endereço de Deus? O terceiro céu, o sétimo céu. O endereço de Deus é o meu coração. Ele mora em mim. Sabe quando você começa a praticar essa verdade, aquele sentimento de solidão, de abandono, de desprezo, desaparece. Quando você vive com essa consciência, Ele mora em mim. Eu sou templo do Espírito Santo. É por isso que o crente em Jesus não tem nenhum envolvimento na prostituição. Porque ele é o templo de Deus. Ele pode tomar o templo do Espírito Santo e envolvê-lo com a prostituta. Ou vice-versa. Não há espaço. Praticar a palavra não é você ter afirmações na sua mente. É exatamente você praticar a palavra. Quando você proclama, vivendo, em mim, Deus mora em mim. A consciência dessa realidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Quando você passa a conhecer o amor de Cristo, quando você o vê na cruz, ali está o Senhor dizendo o quanto Ele te ama. Quantas vezes pessoas estragam a vida por causa de um amor frustrado, um noivado que se desfez, um namoro que não foi avante, um carro que bateu, confusões materiais. Sabe, a vida é para ser tão limpa, tão livre, tão soft. A vida é bela quando escolhemos viver assim, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E como é você tomado de toda a plenitude de Deus? Se você virar a página, Efésios capítulo 5, versículo de número 14, está escrito, Efésios 5,14, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Sabe, quantos aqui são solteiros? Levante a mão. Querido, o dia que você for procurar alguém para casar, e se você quer ter um casamento dentro do plano de Deus, procure alguém cheio do Espírito. Porque se você encontrar alguém cheio de demônio, ou carnal, a primeira coisa que vai acontecer hoje, que acontece, é que as pessoas começam a namorar na cama. A verdade é diferente. Ser cheio do Espírito. E como que você pode viver isso? Encheio do Espírito. Olhe no capítulo 6. Capítulo 6, versículo 6. Efésios 6, 6 diz: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sabe, para Deus, tudo que não é feito de coração, faça assim. Tem valor nenhum. Tem valor nenhum. Tem valor nenhum. Ou seja, nós podemos enganar qualquer pessoa, menos a Deus. Aqui a palavra diz, fazendo de coração a vontade de Deus. A vontade de Deus não é um purgante. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, fazendo de coração a vontade de Deus. Sabe quando você escolhe viver assim, intensamente, fazendo de coração,
Coração inteiro. Coração é sua própria vida. Coração inteiro para o Senhor. Não existe nada mais lindo na terra do que viver assim. Quando alguém faz a vontade de Deus dessa maneira, ele pode proclamar o que está escrito em Romanos: se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. Sabe, praticar a palavra desta maneira. Em 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 17. 1 Pedro capítulo 2. Como praticar a palavra? 1 Pedro capítulo 2, do verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Verso 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É a prática. Sabe por quê? Porque o nosso testemunho, quando você lê 2 Pedro, capítulo 3, o versículo de número 9. Muitas vezes você diz assim: pastor, mas está demorando as promessas de Deus para a minha vida. Está demorando de se cumprir. Não preocupe não, querido. Deus tem. Diz aqui, 2 Pedro 3, 9. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Há uma diferença muito grande entre sabedoria e inteligência. Tem pessoas que são muito inteligentes, mas não são sábias. O sábio, muitas vezes, o nível de escolaridade dele é tão pequeno, mas ele é sábio, sábio. Mas existe algo que Deus tem para os seus filhos, em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Colossenses capítulo 1, o versículo de número 9. Colossenses capítulo 1, o versículo de número 9. Você vai transbordar. Quando você diz: o meu cálice transborda, você vai transbordar de sabedoria. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Verso 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, em longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe, da herança nos santos na luz. Não adianta sermos apenas ouvintes da palavra. Sermos praticantes. A chuva vem, o vento vem, o rio vai transbordar. Essas coisas não são anunciadas, mas podem vir. Agora, se você estiver edificando a sua vida sobre a palavra,
você nunca vai cair. Fora é apenas a destruição. Coloque-se em pé por um instante. Eles estão começando agora a fazer aqui em Belo Horizonte testes. Estão começando aí em prédios lindíssimos, prontos. Vão começar a fazer agora sondagem nos terrenos. Existem alguns testes que Deus faz conosco também. Existem testes. Eu queria mencionar para os irmãos, enquanto os irmãos estão de pé, tome sua Bíblia. Um dos testes que Deus vai fazer com você, Ele vai exigir muitas vezes grandes sacrifícios. É um teste. A crise, ela não desenvolve o nosso caráter. A crise revela o nosso caráter. Esses testes, eles vêm apenas para mostrar se nós vamos praticar a palavra ou não. Querem ver? Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, o versículo de número 11. Gênesis 22, o versículo 11. O Senhor havia dito a Abraão, para Abraão oferecer o seu filho em sacrifício, em oferta ao Senhor. O que fez Abraão? Abraão obedeceu. Mas o coração de Abraão estava encharcado de fé. E naquele momento, olha o versículo 11, versículo 9, 22, 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Não era que Deus iria ficar sabendo se Abraão o temia ou não. Era para Abraão saber que ele temia o Senhor. Muitas vezes, quando Deus pede a você, esse namoro que você sabe que não é de Deus, e Deus diz: entrega. Esse noivado que você sabe de Deus, que é um laço do diabo, e você está preso por causa do rostinho do Tom Cruise ou de uma fulaninha. Entrega. Este emprego que você está envolvido nele, que você sabe que não é do Senhor, entrega. Sabe, não, Deus, quando você faz isso, é para você saber. É para você saber. Os testes nos prédios começam a ser feitos. E um dos caminhos que Deus nos leva muitas vezes a caminhos difíceis. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Fique em pé que é para você aprender. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Ou seja, nesses testes para ver se a casa sua que está edificada está forte mesmo. Se você pratica. Deuteronômio capítulo 8, o versículo 2. São os testes espirituais. Deuteronômio 8:2 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Querido, essas provas vêm. E aqui o Senhor, durante aqueles 40 anos, guiou o povo por caminhos difíceis. A caminhada seria de apenas 40 dias. 40 dias. Mas levou 40 anos.
E diz aqui a palavra: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Não foi o diabo que guiou, foi Deus que guiou. Esses 40 anos para quê? Para te humilhar. Quantas vezes a nossa soberba, a nossa empáfia, nós somos, eu posso, eu sei. A palavra diz: aquele que se humilha será exaltado. O que se exalta será humilhado. Jesus, ele disse: vinde, aprendei de mim. A primeira coisa que ele quer ensinar é humildade. Aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde. Humilde. Jogue fora toda empáfia. Sabe, vamos reconhecer. Te humilhou para te provar. Para saber o que estava no teu coração. É nessas horas de prova que a pessoa põe para fora. É nessa hora, quando é provado, que a pessoa põe. Nós vamos cantar quando minha fé é provada. São verdades. Quando nós somos provados, se guardaríamos ou não, se construiríamos sobre a rocha ou não. Deus nos prova naqueles momentos assim de escolha. Sabe quando você abre aqui em 1 Reis capítulo 3, versículo 5? 1 Reis capítulo 3, versículo 5. Você vai encontrar uma das coisas mais fortes da Bíblia. 1 Reis capítulo 3, versículo 5. Diz: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Isso é uma prova. Pede-me o que queres que eu te dê. Salomão podia pedir: eu quero a morte dos meus inimigos. Eu quero um dinheiro assim como nunca ninguém teve. Eu quero isso, eu quero aquilo. Sabe, quando Deus volta para você, Ele diz: pede, o que você quer? E Salomão pede ao Senhor: eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. Nesta noite, Deus também pode estar falando com você: pede-me o que queres que eu te dê. O que você vai pedir? O que você vai pedir? É uma prova. Quando Deus chega e diz: pede-me o que queres que eu te dê. É uma prova. Deus nos pede muitas vezes para fazermos tarefas tão difíceis. Em João capítulo 6, versículos 5 e 6, havia uma multidão para ser saciada. E os discípulos chegam e Jesus diz: dai-lhes vós de comer. Eles acharam que eles que tinham que fazer. Eles tinham apenas que obedecer. Deus permite provas, muitas vezes nos conduzindo ao sofrimento. Quando você vê Paulo e Silas no fundo de uma cadeia, algemados, as costas ali feridas, eles podiam estar dizendo: ó vida, ó desgraça. Mas você conhece a história. Meia-noite eles estavam cantando louvores a Deus. Vem a tempestade, os rios transbordam, a chuva cai com fúria. Mas esses dois que estavam ali no fundo do cárcere, o terremoto sacudiu tudo. Sacudiu tudo. Tudo. E eles estavam ali. Eles nem falaram glória a Deus, porque eles viviam a glória a Deus. As correntes tinham se rompido, as portas todas estavam abertas, e eles ficaram como um testemunho. Ou seja, muitas vezes, as provas vêm, do lado de fora tudo pode ser sacudido, apenas para romper as cadeias que estão prendendo a vida.
O carcereiro foi salvo por causa disso. Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, dizem assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A chuva, o furacão, o transbordar dos rios. São provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Perseverança. Fale comigo. Perseverança. Outra vez? Perseverança. Outra vez? Perseverança. Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Senão, a casa cai. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Nós vamos cantar essa verdade. Diga para o seu irmão: meu irmão, você está segurando as mãos de um praticante da palavra de Deus. Eu não vou cantar com os meus lábios. Isto será o testemunho da minha vida. Aleluias. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas, em vales, desertos, mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se
me revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! A cada dia, cada dia, cada dia. Muitas vezes as pessoas dizem assim: vamos dar tempo. O tempo cura tudo. Querido, o tempo não vai curar. Se o tempo curasse, se o tempo resolvesse, Jesus não precisava ter vindo. Esses prédios que são ameaçados de cair aqui em Belo Horizonte, vão dar tempo. A ferragem ela vai ficar novamente forte. Não. Há um momento que só vai deteriorando. Quantas vezes as pessoas dizem assim: essa foi a gota d'água que entornou o copo. A última gota que entornou o copo. Mas o que entorna o copo não é a última gota. Não é a última gota que entorna, é a primeira gota. É a primeira. Ficou uma gota, depois ficaram duas, depois três, milhões de gotas. E um dia teve essa última gota. Mas o que entornou o copo não foi a última gota, foi a primeira. Ela que ficou. Depois milhões de gotas ficaram. E teve uma, a última, que entornou. Muitas vezes pessoas fazem a loucura dizendo assim: é a última gota. Mas o que entorna é a primeira gota. Nesta noite, você está aqui. E você ouviu a palavra do Senhor, da necessidade de se tornar praticante da palavra. Não ouvinte da palavra. Não existe nada mais glorioso aqui na terra do que praticar a palavra. Jesus disse: vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Ele não disse: vós sereis meus discípulos. Não, ele disse: vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Queria que todos se colocassem em pé, que ninguém ficasse sentado agora, porque nós vamos orar. Coloque suas duas mãos sobre seu peito. Querido, esta é uma noite que Deus quer marcar a sua vida. A palavra diz que do mesmo modo que temos que provar esses prédios que estão na iminência de cair, porque o terreno é frágil. O que Deus faz? Deus quer que a sua vida esteja sobre Ele, sobre a rocha. E a rocha é praticar a palavra. Quando você não ouve, querido, você pode passar por esses testes todos e Deus vai permitir. José, antes dele ir lá para o trono do Egito, você conhece a história dele. Ele amargou, mas amargou, mas amargou, mas amargou mesmo. 17 anos, a vida dele parece que não era nada. Mas 17 anos depois, ele estava no trono, na maior potência do planeta. Ele estava lá com 30 anos de idade, preparado. Passou por
todos os testes e não caiu. A sua vida, aonde você está, você é para ser ali bênção, você está ali para ser luz, você está ali para ser referencial. Não se venda de forma alguma sua integridade, sua pureza, sua fé. Não se dobre, não se dobre. Quando falarem para você ajoelhar diante de qualquer ídolo, seja ele qual for, os moços disseram ao rei, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, mesmo assim, nós não vamos nos dobrar. Eles foram jogados dentro da fornalha. Sabe, as provas vêm. Se minha fé é provada, você vai crescer, filho. Não desista. Talvez nessa noite você tenha que escrever cartas, acertando algumas coisas, desfazer determinados relacionamentos, devolver coisas que você sabe que não são suas e que no passado você, usando o nome certo, roubou. Acerte a sua vida, pratique a palavra, pratique a palavra, pratique a palavra, porque a chuva vem, o rio pode transbordar e o furacão com fúria chegar. Pai, teus filhos estão aqui, Senhor. É a tua família. Tu conheces esses corações, Senhor. Que nesta hora a graça do Senhor Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, pelo poder do sangue do Calvário, possa trazer a purificação plena e completa, possa trazer habilidade para teus filhos vencerem, ó Pai, as provas, vencerem as tentações, vencerem, ó Pai, toda a fúria do inimigo. Senhor, preserva-os, ó Pai. Senhor, blinda-os, ó Deus, para que eles possam ser aqui na terra aquilo que Tu queres que eles sejam. Senhor, eu os abençoo. Eu coloco cada vida que está aqui dentro do coração do Senhor. Ó Pai, que esta seja uma noite que possa marcar os corações, possa trazer vida, possa trazer alento, possa trazer paz, possa trazer esperança. Senhor, que a Tua misericórdia os envolva. Senhor, que no meio das tempestades da história, Teus filhos, ó Pai, possam atravessar os rios, sabendo que o Senhor está com eles. Possam atravessar, ó Pai, o fogo, sabendo que caminham com o Senhor. Possam caminhar, ó Pai, com os olhos fitos no Senhor. Ó Deus, Tu conheces esses, ó Pai, que clamam ao Senhor nesta hora. Venha transbordá-lo, o vaso. Venha transbordar, ó Pai, o coração de cada um dos meus irmãos. Ó Deus, que eles sejam tão cheios do Espírito Santo. Ó Espírito Santo, enche esses corações, transborde essas vidas, e na autoridade do nome de Jesus o Nazareno, quebro destas vidas, Pai, toda palavra enganosa, toda palavra de mentira, Senhor, toda influência das trevas, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus o Nazareno. Senhor, ó Deus, que nesta hora todo o poder do inimigo seja anulado, toda a fúria, Senhor, da chuva, todo o transbordar dos rios, todo o poder do vendaval das trevas. Senhor, que teus filhos, ó Pai, possam atravessar a pés enxutos este mar e cantarem, ó Pai, a cada momento a Tua vitória. Com as mãos sobre o seu coração, coloque suas mãos, feche os seus olhos. Eu sei que nessa noite há pessoas aqui
que estavam desviadas e que vão voltar aos caminhos do Senhor. Eu sei que há pessoas que, como o filho pródigo, que vieram hoje à noite porque tem saudade da casa do Pai, mas o Pai está pronto para te receber. Existem pessoas que já ouviram do Evangelho, mas até hoje não entregaram a sua vida a Jesus. Por isso, com as mãos sobre seu coração, ore comigo, como se fosse você mesmo orando, todos com os olhos fechados, ninguém andando, só o Espírito de Deus. Todos orem comigo dizendo: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui e que o Senhor me ama. Eu reconheço que sou um pecador, miserável pecador. Eu não consigo vencer o pecado, mas eu ouvi sobre o Teu perdão, e nesta hora eu abro o meu coração e eu Te convido. Ó Jesus, entra na minha vida agora. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andava contigo, mas me desviei, esfriei, voltei as costas. Nesta noite, eu corro para os Teus braços, na certeza da Tua misericórdia e do Teu perdão. Continue com seus olhos fechados e nós vamos orar. Você não vai repetir esta oração agora. Não vai repetir esta oração agora. Mas eu quero orar só por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele, para que eu ore por você. Eu te peço que você aí no seu lugar, sem constrangimento algum, levante bem alto uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida para orar por você. Você que estava desviado, ou você que hoje entrega a sua vida a Jesus, levante bem alto a sua mão, mais alto que você puder, sem constrangimento algum, sem constrangimento. Pode levantar a sua mão. Esta é a hora de Deus para você. Esta é a hora de Deus para você. Levante bem alto a sua mão. Agora eu vou fazer algo. Pode abrir os olhos. Todo silêncio. Nenhum passo agora em nome de Jesus. Eu preciso ter todos os corredores vazios, a escadaria vazia. Por isso eu vou pedir que todos vocês que levantaram suas mãos, nós vamos orar por você aqui, sem constrangimento algum. Saia do seu lugar e venha até aqui. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esse é o momento mais glorioso dessa reunião. Esse é o momento quando você diz: eu quero Jesus, eu me entrego a Jesus, eu recebo como meu Senhor e Salvador, eu volto aos caminhos dele. Você que levantou a sua mão lá na galeria, desça, venha rapidamente. Esta é a hora de Deus para você. Quantos crentes estão aqui? Levante suas mãos. Você que já é salvo, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Esta é a hora de Deus para você. Esse é o momento dos céus para a sua vida. Talvez você esteja dizendo: amanhã, no próximo domingo. Mas o dia de Deus é hoje. A hora de Deus é esta hora. A hora de Deus é esta hora. Aquelas pessoas lá nessas cidades aqui em Minas e em outros lugares viviam tão tranquilos. Tudo estava indo tão tranquilo. De repente, em questão de minutos, os rios transbordaram. A chuva veio com fúria. A ruína foi estabelecida. Nós não temos nenhum domínio sobre amanhã. Esta é a hora de Deus para você. Se você não tem certeza da sua salvação, esta é a hora de você entregar sua vida a Jesus.
Quem sabe você andou nos caminhos dele, quem sabe você já até pregou a palavra, mas de uma forma tão absurda, você se desviou, você tem estado longe. É a hora de Deus para você, esse é o momento de Deus. Toda a igreja orando, toda a igreja orando, ninguém assentado, soldado em pé, em batalha, clamando agora, clamando. Corações estão sendo salvos, corações estão sendo redimidos, corações estão sendo perdoados, não apenas aqui no templo, mas nesta hora, em tantos lugares. Nesta hora, você que está aí na sua casa, este é o momento dos céus para você. Você que está aí na sua casa, esse é o momento de Deus para a sua vida. Esta é a hora de Deus para você também. É o momento de você abrir o seu coração e convidar Jesus para entrar. Você que um dia andou com Ele, é a hora de você voltar aos caminhos dEle. Aparece um telefone agora. Estamos aqui em Belo Horizonte. Aqui o código é 31 e o nosso telefone é 3429-9550. 3429-9550. Você pode ligar, nós vamos orar por você, vamos chorar com você, vamos abençoar a sua vida, não importa onde você esteja. 31 e o nosso telefone 3429-9550. Tudo na sua vida será mudado. Vocês que estão aqui, houve muitos momentos na sua vida que marcaram a sua história. E sabe, o dia do seu casamento, o dia da sua formatura, o dia quando um filho nasceu, um dia quando você foi promovido no seu emprego. Mas este é o dia mais significativo da sua história. Mais significativo da sua história. Esses outros dias são incomparavelmente inferiores, porque tudo vai ser diferente na vida de vocês a partir de hoje. Tudo. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ele conhece a sua vida, conhece. E nesta hora a igreja, com as mãos estendidas, vai orar por você. A igreja orando, dizendo: ó Deus e Pai, nesta hora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, desligamos dessas vidas todo o poder das trevas, todo o poder das trevas, na autoridade do nome de Jesus, desligo essas vidas de toda influência das trevas e ligo agora essas vidas com a tua vida, para que a partir desse instante possam viver perdoados, salvos, abençoados, edificados sobre a rocha que é Jesus. Vocês que estão aqui, olhem para mim. Nós acabamos de orar por vocês, desligando a vida de vocês do império das trevas, ligando a vida de vocês com a vida de Jesus. Tudo será novo. É uma vida tão nova que a Bíblia chama de novo nascimento. Tudo será diferente. Vocês eram como se fossem lagartas e agora são transformados em borboletas para poderem viver uma nova vida e vão viver como filhos de Deus. Fique em pé. Chega aqui bem perto de mim, todos vocês, nesta noite, como filhos de Deus, porque Jesus disse: se alguém me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Jesus confessa você diante do Pai, que agora você é um filho dele. E se você é um filho, você tem muitos irmãos agora.
você tem uma nova família. E eu quero que você conheça a nova família que Deus preparou para vocês. É uma família cheia de amor, cheia de compaixão, uma família carinhosa, uma família que você imaginava que nem existisse sobre a face da terra. E eu quero que você conheça sua nova família a partir de hoje. A igreja vai levantar as duas mãos, não vocês. Nós vamos contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer sua nova família. Igreja, vamos? 1, 2, 3. Vire agora, vire. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Te abençoo. Te A glória abençoo. do Senhor. Te abençoo. Uma família Te abençoo. vivendo o compromisso do grande amor de Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Te abençoo. Precioso. 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 Vamos aplaudi-los. Bem-vindos à família de Deus.